E vem conferir a crítica do anime de Yu Yu Hakusho. E em 1992 estreava no Japão um anime que é um dos meus preferidos, um anime que eu realmente gosto muito, já assisti, reassisti várias vezes, que é Yu Yu Hakusho, completo em 112 episódios. Anime que na época que ele lançou, ele já começou fazendo um sucesso no Japão como um todo, porque alguns anos antes tinha começado a publicação do mangá de Yu Yu Hakusho, feito pelo autor Yoshihiro Togashi, completo em 19 volumes. Togashi, que até hoje é muito conhecido, porque ele escreve a sua obra que é realmente maior da sua carreira, que é Hunter x Hunter. Yu Yu Hakusho, o mangá, quando ele lançou, ele foi muito importante para a revista Shonen Jump, para reerguer a revista, e também foi uma obra que marcou muito. Tanto que você pode ver que, apesar do estilo de Shonen já existir há muito tempo, apesar da história ter vários pontos que já eram conhecidos desse estilo de revista, pode ver que muitas obras pegaram muita coisa de Yu Yu Hakusho como exemplo a partir dali. Foi uma obra importante o mangá. E aí chegou o anime. E o anime ele fez bastante sucesso, até que ele chegou aqui no Brasil por alguns canais de TV, como a Rede Manchete, ele também passou no Cartoon Network. Ele foi um anime que fez muito sucesso aqui no Brasil, muito por causa da sua dublagem, além da sua excelente animação. Eu vou colocar uma aspa para falar da dublagem mais na frente, mas eu queria primeiro falar da obra como um todo, falar dos pontos que fizeram eu me apaixonar por ela. Eu acredito que o primeiro ponto que faz essa obra ser tão cativante são os seus personagens e o estilo que o Togashi resolveu escrever eles. Porque se você pegar os 4 personagens principais da obra, que é o Yusuke Urameshi, o Kuwabara, o Riei e o Kurama, que eles são mais os principais a partir de um certo ponto, eles não são os heróis dessa história. Eles não são aqueles heróis padrões que você vê em muita revista shonen ou você vê no padrão de personagens que são considerados heróis. Aqui, apesar de eles serem os heróis da história, apesar de eles terem bons corações, no fim das contas, eles não são pessoas completamente boas. Eu acho que esse é um ponto principal que faz essa obra ser diferenciada. Eles são personagens que eles são, além de quebrados, eles são personagens humanos que acertam e erram. Por exemplo, o Kuwabara e o Yusuke, que são humanos nessa história, até certo ponto eles são humanos pelo menos, eles são os briguentes da escola. No anime não, mas no mangá o Yusuke fuma, por exemplo. Ele acaba batendo pessoas, ele tem uma família muito complicada. O Kuwabara é a mesma coisa, ele é considerado um delinquente por aquela sociedade. Eles não são os heróis da história como um todo. Não seriam os heróis que a gente veria. E aí você entra no Riei e também no Kurama, que antes deles serem a parte boa, o Riei, ele era o inimigo do Yusuke primeiro. E o Kurama, ele foi mudando sua forma, mas quando ele era visto no mundo das trevas, ele era visto como um cara mau. E quando você vai em personagens mais pra frente, como por exemplo a Mestra Genkai, ela também não é uma pessoa boa, tanto pelo seu passado, como para quando ela vai passar sua doutrina, que ela fala: eu não me importo se você é um assassino, um ladrão, se você ganhar o meu torneio, eu vou te ensinar, mostrando também que não existe esse bem e mal. Então eu acho que esse é o primeiro ponto que cativa muito em Yu Yu Hakusho. Seria o fator de os personagens não são aquele padrão que você está acostumado, eles são diferentes, eles têm algo a mais para contar. E o Togashi consegue trabalhar isso muito bem, consegue trabalhar muito bem esses personagens, o desenvolvimento e o crescimento deles de arco em arco. O que eu acho que tem um desenvolvimento um pouco mais rápido, que ele tinha que fazer isso para a história andar, é o Riei, porque eu acho que a virada de chave dele para ele virar um mocinho é um pouco rápido, mas o resto é bem trabalhado e bem desenvolvido. Além disso, os personagens são muito carismáticos, muito engraçados e muito divertidos, fazendo com que você, como público, facilmente crie uma ligação e uma relação com eles. Sem contar que Yu Yu Hakusho vai mostrar como é fácil você gostar desses personagens. Você chora no primeiro episódio. Na despedida do Yusuke no primeiro episódio, já é completamente emocionante, vendo a sua mãe, vendo a sua amiga, a Keiko, ou até o Kuwabara se despedindo dele. Ou até o diretor Takenaka, que chega perto do seu enterro e fala que ele fez uma atitude boa. É um dos melhores primeiros episódios que tem em relação à expectativa, ao que você espera da obra e o que ele te entrega. É emocionante, é bonito e mostra como é fácil você se envolver com os personagens. E eu
falei esses principais, mas como eu falei, existem vários personagens interessantes em Yu Yu Hakusho. Arco após arco, você vai conhecendo mais personagens. No Torneio das Trevas, então, um é melhor que o outro. Desde você tem personagens que lutam como um bêbado, por exemplo, que é o Tiu, entre muitos outros. Você tem a história do Dr. Shigaki, que é muito boa. Então, a partir daí, os antagonistas que vão aparecendo e os arcos que vão aparecendo são muito bem apresentados, trabalhados. De novo, a caracterização, o design de Yu Yu Hakusho eu acho fantástico. Desde o próprio Yusuke até, por exemplo, seu pai, que vai aparecer no último arco. Cada personagem é bem feito, cada personagem é bem trabalhado e é muito bem... É interessante como ele trabalha bem tudo. Eu falei, os antagonistas, todo mundo lembra do Toguro, mas pra mim o Toguro ele é o melhor vilão de Yu Yu Hakusho, mas existem outros melhores, existem até do mesmo nível que o Toguro em questão de desenvolvimento, de discussão. Yu Yu Hakusho traz discussão interessante quando ele coloca o velho detetive espiritual, que é alguém que a sociedade fez ele meio que ficar do lado dos demônios. É uma história interessantíssima também, então... Como um todo, os personagens são muito bons. E quando você entra na parte técnica da obra, ela também vai muito bem. Porque a trilha sonora de Yu Yu Hakusho é brilhante, fantástica, comovente, emocionante e conversa bem com um anime leve, de comédia, que trabalha assuntos pesados, mas ao mesmo tempo uma criança pode assistir e se interessar muito bem por essa obra como um todo. Ele de novo, é uma boa trilha sonora, que funciona bem. A parte das lutas, a parte de como a trilha vai desenvolvendo, que cria uma emoção, cria um clima, é muito boa de verdade. Sem contar a abertura e encerramento, que é maravilhosa em japonês, maravilhosa a versão que fizeram em português, tanto da abertura como do encerramento. Eu falo de quase todos os encerramentos, do primeiro ao último, funciona muito bem. E eu adoro a trilha sonora. Eu acho que ela funciona bem, a abertura e encerramento, mas eu tô falando realmente a trilha dos episódios, em questão de luta, em questão daquela trilha que marca, ela é tão marcante como os animes mais clássicos que tem. E tecnicamente a animação também é incrível. A animação dos anos 90, porque o anime se passa nos anos 90, continua muito bem até hoje. Pra quem acha que nos anos 90 tem animes que não funcionam tão bem, a animação um pouco mais velha, assiste Yu Yu Hakusho. A linguagem, o design, como ele conversa perfeitamente com esse universo. E aquele anime tinha que ser feito naquela época. Não sei se eles tivessem um remake hoje em dia, com uma animação mais moderna, ia funcionar. Aquela estética mais granulada dos anos 90, aquela estética um pouquinho mais escura por causa da animação, faz com que tudo funcione muito bem. Tudo é muito lindo e tudo combina perfeitamente com esse universo. E pra quem duvida, eu recomendo que você não assista o anime como um todo se não quiser, mas pelo menos assista o arco do Torneio das Trevas, que você vai perceber como a animação é boa. Tem que você destacar pelo menos uns 10 momentos brilhantes de animação, e eu destaco, por exemplo, a luta do Riei, quando ele faz as chamas negras, é um exemplo claro, a luta do Toguro no final, a despedida da Genkai, existem vários momentos no Torneio das Trevas que é fantástico, mas não é só lá, antes, sagas depois, a estética do universo, a estética de como o Togashi apresenta, desenvolve o trabalho dos personagens, trabalha o universo, é muito bom. Só você ver Yu Yu Hakusho, e é só você ver Hunter x Hunter que você vê a habilidade, a maestria que esse cara tem em mão pra fazer isso. Então, além da animação ser boa, fluida, bem feita, de design realmente, a como funciona tudo, a gente ainda chega na parte da dublagem. Porque, como eu falei, personagens funcionam bem, a parte da trilha sonora funciona bem, a animação funciona bem, os episódios são bem dirigidos, mas o Brasil tem um negócio a mais que é a dublagem, e eu vou chegar nesse ponto. Porque é o seguinte, eu acho que Yu Yu Hakusho, na sua linguagem original, ele continua sendo um anime excelente. Porque a Yu Yu Hakusho não foi um sucesso no mangá e no anime só porque a dublagem era boa, até porque no mangá não teria como fazer isso. Ele foi um sucesso porque a história ela tem uma qualidade muito alta, muito realmente acima da média para um mangá shonen, que você vê que muita coisa saiu dali, mas ele não deixa de ser uma grande comédia. E na linguagem original, se você assistiu o anime em japonês, ou você lê o mangá, você vê que muitos daqueles pontos, alguns arcos, são um pouquinho mais difíceis de consumir, porque as piadas, o humor que é leve e que faz com que você acompanhe a obra, ele não fica tão presente ali, porque a gente como público não pega tanto. Aí a gente entra na nossa dublagem. A nossa dublagem ela não faz Yu Yu Hakusho ser bom, mas ele faz Yu Yu Hakusho ser mais icônico. Colocar a nossa linguagem, colocar nossas piadas e referências que a gente vai entender, deixa tudo mais engraçado, divertido. Sem contar que, por exemplo, eu vi um pouco da dublagem em inglês, por exemplo. E a dublagem do Coabra em inglês, ela não funciona, na minha opinião, de maneira nenhuma. Em português, ela é excelente. É excelente a dublagem de todo mundo, mas a do Coabra, por exemplo, que é um exemplo, não funciona tão bem. A comédia não funciona tão bem ali. Eu fui ver um pouco no inglês pra saber como é que era a diferença de dublagem de cada língua, inglês, japonês e o português. E eu achei que não funcionou tão bem. Esse é outro ponto que a gente tem que se destacar. A nossa dublagem deixa com que tudo fique mais engraçado, divertido, consumível, e a gente entenda melhor as referências como um todo.
Então esse também entra outro fator que deixa o anime até melhor. Mas apesar de todo esse elogio que eu fiz até agora, eu não acho que Yu Yu Hakusho é um anime 10. Eu acho que ele é um anime quase 10, mas eu não considero ele 10 porque a história tem alguns pontos que me incomodam. A história do Yu Yu Hakusho, ela é meio simples até certo ponto, mas ela funciona bem porque o universo é bem trabalhado e desenvolvido. O ponto é, existem alguns pontos da obra que elas me incomodam um pouco. Por exemplo, quando acaba o arco do Torneio das Trevas, o arco seguinte, ele é um pouco enrolado, ele é um pouco arrastado, a qualidade cai um pouco. O começo da obra, ela arrasta um pouco em alguns pontinhos, em alguns arcos são bem acelerados. E eu tenho um problema com o final da obra. O arco final, ele é realmente... Você vê que ele não era tão necessário assim. Ele é interessante, ele é muito legal. Eu acho que o Togashi poderia ter tido mais tempo para desenvolver. Mas como terminaram a obra, eu também não gosto muito. E por isso eu não considero o anime nota 10, mas ele tá quase lá. Concluindo, Yu Yu Hakusho é um anime que você tem que assistir. E se você quer seguir minha recomendação, assista em português. Que não, você não vai se arrepender em momento nenhum. É um anime que ele é bom na parte da sua história, ele é bom na parte da animação, da trilha sonora, dos personagens cativantes e do excelente autor, um dos grandes mangakas que tem, que é o Yoshihiro Togashi. Como eu falei, pra mim, Yu Yu Hakusho não é um anime nota 10 por causa do seu final, por causa de alguns arcos que eu acho que são um pouco mais arrastados, mas ele é um anime que tá quase lá. E por isso que eu fecho o anime Yu Yu Hakusho com uma nota 9,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Yu Yu Hakusho? Você gosta? Você não gosta? Qual foi sua primeira experiência com o anime? E dê uma nota para ele. E eu volto no próximo vídeo.